Olá, boa noite para você que nesse exato momento começa a acompanhar o portal de notícias Agora RN em mais essa transmissão ao vivo pelo Facebook Live. Meu nome é Alex Viana e aqui ao meu lado está o vereador Ranieri Barbosa do PDT, com quem nós vamos conversar já a partir de agora sobre diversos assuntos envolvendo a política e a administração pública aqui na capital do Rio Grande do Norte. Lembrando que você pode participar da nossa entrevista pelo Facebook do portal de notícias Agora RN. É só mandar a sua pergunta, o seu comentário, sua participação, que nós faremos aqui ao vivo com o vereador Ranieri Barbosa, que é o nosso convidado. Vereador Ranieri Barbosa, muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Alex. A oportunidade de estar aqui interagindo com todo o público do portal Agora RN, e torna-se muito importante para o homem público poder se aproximar, inclusive, através das redes sociais e de um veículo que está num processo de ascensão, como é o portal Agora RN. Muito obrigado, vereador, por sua presença aqui. Vereador, é a primeira vez que o senhor comparece aqui ao portal Agora RN para conceder uma entrevista presencialmente após as eleições do dia 2 de outubro, né? O senhor se sagrou um vereador mais votado, reeleito, o vereador mais votado nessas eleições, com pouco mais de 10 mil votos. Foi uma surpresa para o senhor essa votação? O que é que ela representa para você? Na verdade, Alex, em dois momentos eu queria dividir. Ser o primeiro foi uma grande satisfação, porém não deixa de também ser uma surpresa. Eu sentia na campanha, desde quando se iniciou, na primeira quinzena de agosto, e à medida que eu fui indo às ruas de Natal, era notória a participação popular. E aquilo me surpreendeu. Nas campanhas anteriores, eu caminhava com a minha equipe. E agora eu caminhei ao lado do povo, da população, e logo de cada bairro em que eu visitava. E aquilo me chamou muita atenção. Eu olhava para trás alguns momentos e a rua estava tomada de pessoas. Eu disse, meu Deus, o que está ocorrendo? Isso foi muito valioso para mim, porque foi um aprendizado de sentir que a política é uma política de ação, de resultados, que a população reconhece ao trabalho quando ele realmente é executado. E esta aproximação com a população me deu um impulso e uma motivação cada vez maior. A exemplo que pela primeira vez eu realizei um comício na rua Pedro Novoa, no bairro das Quintas, falei para mais de 1000 pessoas. Fato esse que eu nunca tinha na minha vida pública. Eu estou indo para o meu terceiro mandato, nos 8 anos no exercício enquanto vereador e na passagem no Poder Executivo, jamais fiz um discurso. E tive a oportunidade de fazer de uma forma espontânea, que estava numa rua tomada de pessoas, eram milhares de pessoas, eu tive que subir num tamborete, pegar o microfone e poder falar para aquela multidão. E em outro momento, na última caminhada que eu fui fazer no bairro das Rocas, eu cheguei a fazer 2 grandes caminhadas nos últimos 15 dias, e realmente foi centenas de pessoas, mais de 500 pessoas caminhando comigo. Ali me chamou a atenção, eu percebi que eu tinha realmente uma aceitação popular, um reconhecimento popular, que não era tão fácil num período como esse, que a política está muito banalizada, os políticos desacreditados. E neste momento em que tem toda essa conjuntura desfavorável à política e aos políticos, eu estava na contramão, porque estava tendo uma grande aceitação popular, uma receptividade muito boa em todos os bairros, nas residências que eu visitava. Era realmente algo que me motivava e enalteceu muito o nosso espírito público de ir às ruas, falar para a população que ela teria um representante, que ela estaria sendo representada para que eu pudesse ser a voz da população, o seu olhar da população. Isso foi um reconhecimento ao seu trabalho como secretário, portanto, no Executivo, ao trabalho como vereador, ou um pouco dos dois? Um pouco dos dois, porque na própria Secretaria na Censura que eu passei, já passaram-se outros secretários por lá que foram candidatos e não conseguiram ser eleitos. Então, a passagem por lá é uma passagem. Eu, quando vejo que eu fui secretário de Desenvolvimento Comunitário, tive um bom contato, uma boa aceitação, uma boa avaliação naquele período. Inclusive, fui também eleito com votação expressiva em 2008, sendo o segundo mais votado.
E acho que, digamos, o trabalho na Câmara, a forma que eu busquei ser esse interlocutor, defendendo ao governo do prefeito Carlos Eduardo, que também não deixa de ser um ponto de referência, porque foi um governo que teve 63% de aprovação nas urnas. E, muitas vezes, eu, estando defendendo ao governo bem avaliado, não vem, também, não é que não venha, veio agregar valores que identificou que eu estava também no exercício do mandato legislativo, também fazendo diversas audiências públicas, sessões solenes, sempre em causas de interesse coletivo, de interesse público, não de uma forma causuísta, nem muito menos populista ou demagógica. E a população que acompanha o trabalho legislativo verificou que o nosso mandato era um mandato que tinha uma representatividade, que tinha uma seriedade e que conseguiu conquistar a confiança do eleitor. Eu vejo que foi muito importante a passagem no Poder Executivo, como também no Poder Legislativo. São duas linguagens distintas, mas nas duas podemos ter um comportamento de reconhecimento da população através do nosso trabalho. Vereador, presidência da Câmara, né? Muito tem se falado nos bastidores de algumas articulações que estariam acontecendo já com foco na eleição da presidência da Câmara, e o senhor é citado nessas conversas como um dos prováveis candidatos e possíveis futuro presidente da Câmara Municipal de Natal. Como é que está essa questão das articulações e mais, como é que o senhor visualiza a Câmara Municipal de Natal a partir do ano que vem, ou seja, do próximo mandato de vereadores? A primeira pergunta, Alex, eu coloco de uma forma muito transparente para todos. Eu vejo que a eleição da mesa diretora da presidência da Câmara, ela não pode ser um desejo pessoal. Ela tem que ser exatamente nascida e construída através de um colegiado que você tem que conquistar a confiança e se tornar um líder dos líderes, para que possa, sim, fazer uma gestão compartilhada. E muitas vezes alguns candidatos se lançam candidatos. Eu jamais vou me lançar candidato a presidente da Câmara. Terei meu nome como está habilitado a qualquer um dos 29 edis que foram eleitos, que são pessoas qualificadas e estão habilitadas ao exercício e à candidatura à presidência. Se o meu nome for construído entre os pares que acham que eu tenho condições de representá-los e fazer uma boa gestão na Câmara, estarei à disposição. Mas acho muito prematuro ainda iniciar essas discussões. Realmente teve um grupo que se lançou, se iniciou já um trabalho para a sucessão do atual presidente e para o próximo biênio, e, no entanto, outros grupos começaram agora a pensar que há uma necessidade de começar a analisar esse processo que será no início do ano de 2017, com a abertura dos trabalhos, inclusive dando posse ao prefeito e aos próprios vereadores. Vejo com muita cautela, com muita prudência. Acho que, digamos, tem bons nomes na casa. Se o meu nome for o escolhido para que eu venha representar boa parte do colegiado, estarei à disposição. Esse é um fato. Eu acho que tem que ser uma consequência e não a causa. Então, a consequência do nosso trabalho, da nossa amizade, para que eu possa representar aquele colegiado. Então, deixo meus colegas muito à vontade. Acho que tem bons nomes na casa, não apenas o meu, mas o meu seria um nome entre os demais que estejam constituídos lá. Com relação à gestão, aí sim eu posso opinar. Caso algum dia eu vier a exercer a função de presidente, eu acho que a Câmara tem que se aproximar mais da população. Ela tem que ter um diálogo muito permanente, perene e contínuo com a população. E tenho vários, digamos, projetos que têm que sair de projetos para se tornarem ação. Tem um exemplo, um projeto de lei 2002, que é o Balcão do Consumidor, que é o PROCON da Câmara. E nós temos hoje vereadores eleitos com perfis para isso, o vereador Ney Lopes Júnior, o vereador Cléber Fernandes, que ambos já ocuparam funções no PROCON municipal e no PROCON estadual. Fazer com que a Câmara tenha a defesa do consumidor, tendo essa aproximação com a população, a Câmara Verde para discutir e debater exatamente os problemas ambientais da cidade, programas de educação ambiental, e temos também vereadores com perfil, o caso de Sueldo Medeiros, que já foi até secretário do governo, engenheiro e integrante da Secretaria Municipal de Urbanismo da CEMURB. A Câmara nos bairros, eu acho que tem que tirar a Câmara e ela ser itinerante, todo mês está no bairro, com audiências públicas, sessões solenes, e ampliar diversas ações de cidadania. A Câmara Cultural, você tem que potencializar ela e também tornar itinerante. A Escola do Legislativo, acho que temos a professora Eleika Bezerra,
e outros vereadores que podem contribuir para potencializar e dar uma ação à Escola do Legislativo, fazendo inúmeros projetos em parcerias com as escolas públicas, municipais, estaduais e também a nível superior, a Escola do Legislativo, fazer um grande trabalho de um grande alcance social na área da educação. Como também, acho que você tem que aproximar a Câmara e compartilhar a gestão com a iniciativa privada, compartilhar a responsabilidade social, trazer o setor, o terceiro setor, que são as organizações não governamentais, também para próximo da Câmara e ter esse diálogo com a Câmara, trazer, inclusive, o setor produtivo através do FIERN, através do FEComércio, se aproximar cada vez mais da Prefeitura em fazer diversas parcerias. Então, o governo do Estado também tem diálogos com o governo do Estado em que possa o governo contribuir dentro da capital, que é, eu diria, a mola propulsora, a locomotiva da economia do Estado, é o município. Então, acho que a Câmara tem uma grande representatividade nesse momento de buscar exatamente ampliar seus espaços e se aproximar da população e que faça um trabalho de uma forma de realizações. Não ficar apenas em projetos, como existem bons projetos na Câmara que não são executados. Vereador, o senhor falou em diálogos, falou em possíveis parcerias com o governo do Estado, além de outros entes, mas particularmente no tocante ao governo do Estado. O portal Agora RN noticiou hoje, por exemplo, que no dia da eleição o governador Robson Faria telefonou para o prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, para parabenizá-lo pela reeleição, em votação expressiva. E esse fato ele trouxe à tona o registro de que eles passaram praticamente 2 anos sem se falarem. Tratam-se do governador do estado e do prefeito da principal cidade, a capital. O senhor acha, qual a avaliação que o senhor faz desse distanciamento? E aí, o senhor que tem uma experiência com parcerias, tem uma facilidade, isso ficou mostrado já na sua passagem pela secretaria, pelo executivo, que o senhor trabalha muito com esse fomento a parcerias e seus resultados positivos para a sociedade. O que é que Natal e o Rio Grande do Norte estão perdendo com esse distanciamento? Ou, tornando a pergunta positiva, né? O que é que Natal e o Rio Grande do Norte poderiam ganhar caso houvesse um canal administrativo bem estabelecido entre a Prefeitura e o Governo do Estado, na sua avaliação? Foi muito pertinente e com muita propriedade sua pergunta. Até porque o eleitor demonstrou nas urnas que ele está buscando na política conceitos e princípios. Ele não quer ver mais politicagem e nem, muitas vezes, sobrepor ao administrativo as necessidades e demandas reprimidas da população em detrimento de políticas partidárias. Acho que foi nobre o gesto do governador, aqui parabenizo, como também parabenizo ao prefeito ter se tornado o maior eleitor da capital, tendo a maior votação da história política de nossa capital. Isso gerou uma representatividade e uma grande responsabilidade que ele terá agora no próximo exercício. Tanto o governo do Estado quanto o governo municipal estão passando por crises econômicas e financeiras. O prefeito Carlos Eduardo tem conseguido ainda dar um toque na sua administração, até porque ele se preparou e ele antecedeu de uma forma de provisionar a crise que já estava se iniciando desde 2014. Então ele fez contingenciamento, fez reforma administrativa, buscou equilibrar o município, a capacidade de endividamento, a capacidade de investimento do município, tendo hoje, estando comprometida, mas ela está apta a receber recursos. Então, o Carlos Eduardo conseguiu dar um equilíbrio muito grande à gestão. O governador Robson, nós temos percebido que ele está tendo muita dificuldade. Noto da boa intenção do governador, é notório isso dele, a boa fé dele, porém ele está tendo muita dificuldade. E essas dificuldades têm que ser analisadas de um aspecto muito amplo. E acho que o governo do Estado e o município, principalmente, como eu digo, a locomotiva da economia está na capital, até pela sua per capita maior, está concentrada aqui na capital, acho que é muito benéfico, só ganha uma parceria entre o governo do Estado e o município. O distanciamento, a cidade perde, o Estado perde. Então, ambos, fiquei muito feliz em eles terem retomado essa aproximação e esse diálogo, que eu espero que eles deem continuidade, porque o Rio Grande do Norte e Natal não pode ficar distante diante, muitas vezes, da política poder afastar. Eu acho que
os palanques políticos têm que ser no momento oportuno, no fórum oportuno que é as eleições. Passado isso, acho que tem que desarmar os palanques e pensarem numa forma republicana, onde tem que ser um estadista cada um, pensar no interesse coletivo, interesse comum, interesse maior da cidade, do estado e a população acima de tudo. Então, estou muito confiante que para esse próximo exercício, tanto para o prefeito Carlos Eduardo quanto ao governador Robson, que ambos se aproximem e que ambos possam fazer algumas parcerias que vão realmente se traduzir em grandes benefícios para a nossa capital e para o nosso estado. Vereador Ranieri Barbosa, o senhor chega a ter uma identificação muito grande com as feiras de Natal, né? Por todo um trabalho que o senhor realizou na época que o senhor foi do Executivo Municipal. E eu trago esse assunto por quê? Porque eu queria ouvir a sua opinião sobre esse problema que está acontecendo na Central de Abastecimento do Estado do Rio Grande do Norte, a CEASA, né? Que é muito interligado com a questão das feiras, né? Lá onde são comercializados os produtos hortifrutigranjeiros do Estado do Rio Grande do Norte, né? E ali interfere nos mercados, né? Tem questão das feiras, supermercados, os pequenos produtores, médios produtores, e tivemos essa decisão da Justiça pedindo um fechamento em 72 horas. De uma forma geral e sucinta, como é que você avalia essa questão? E se o senhor pretende, como vereador, tomar alguma posição em relação a essa matéria? Em tudo na vida, enquanto homem público, você tem que ter posição. Eu vou tentar, enquanto legislador em Natal, ser um interlocutor, inclusive dos feirantes e da economia informal. Acho que o Ministério Público tem suas razões, indiscutivelmente, porque quando eu tenho acompanhado pela imprensa, que desde 2010 que foi aberto, inclusive, um TAC que foi descumprido. Porém, eu acho que tem que se cobrar e que realmente as responsabilidades sejam num momento como esse, que se foram omissas, chegou o momento de resolvê-las. Mas também não pode se radicalizar de impedir a viabilidade econômica, porque vai desabastecer a cidade como um todo, aos supermercados, às feiras livres, aos pequenos mercadinhos, ao mercado informal. Então, esse desabastecimento será muito danoso para a economia da cidade, como também para, eu diria, a questão da população do seu abastecimento alimentar. Vejo que temos que ter muita prudência, cautela. Acho que a promotora, que eu conheço, a doutora Giga, é uma pessoa extremamente respeitada e que ela tem as suas razões de ter feito as cobranças do descumprimento do TAC, como a juíza também que determinou e acatou. Porém, chegou o momento de pensarmos, todos com muita maturidade, com muita prudência. A Câmara, inclusive, já agendou para sexta-feira uma audiência pública. Eu acho que todos esses agentes têm que estarem na Câmara para discutirem. E na Câmara por quê? Porque é em Natal. Natal não pode perder um espaço como é o da CEASA, além da economia informal, da economia produtiva, e também de impostos e empregos que são gerados dentro daquela área para ser transferida a uma outra cidade da região metropolitana. Nada contra as cidades da região metropolitana que têm o mesmo direito de querer subsidiar, mas Natal já tem essa parceria. Eu acho que o governo do estado, município, se sentarem, se juntarem para salvar e potencializar cada vez, dando qualidade e sustentabilidade àquele equipamento. Que a CEASA, ela tem uma grande representatividade. Eu não conheço a sua operacionalidade, eu não conheço as suas instalações internas, mas se houve um descumprimento de uma omissão de um TAC, é a hora de se resolver. A médio prazo, nem a curto prazo, mas a médio prazo tem que se resolver. E ter a responsabilidade, a maturidade do cumprimento de resolver. Porque muitas vezes podem querer postergar e, mais uma vez, não querer resolver. É um problema ambiental, é saúde pública, tem que se resolver. Então, esse é um parâmetro. E o outro parâmetro é não desabastecer a cidade e não prejudicar a economia num período como esse, que o país está passando por uma travessia de um déficit primário absurdo, aonde temos uma economia hoje com poder aquisitivo num processo recessivo e não podemos permitir que isso venha a alavancar cada vez mais com o fechamento da CEASA, porque seria prejudicar cada vez mais as dificuldades que a economia hoje que o país está passando de uma forma imperativa, eu dizia, prejudicar a economia local. E isto é muito preocupante, tão preocupante quanto a questão de saúde pública, a questão da economia, da saúde financeira,
hoje da sobrevivência do município e do estado. Então, tem que ser analisado de uma forma macro. E pelo que eu conheço a promotora, ela é muito sensível. Eu sei que ela vai ter uma forma de que eu tive oportunidade de discutir com ela o ordenamento dos ambulantes na faixa de areia na orla de Ponta Negra. E eu tinha uma imagem que a promotora era uma pessoa muito radical e não, ao contrário, ela foi extremamente sensível. Ela olhava os pescadores, ela olhava os ambulantes, ela olhava os quiosqueiros, o lado social e o lado ambiental. Então, tenho certeza que ela também está olhando com esse caráter o lado social e o lado ambiental, que inclusive é a prerrogativa da competência dela olhar o lado ambiental. Mas eu conheço a promotora que ela é uma pessoa sensível. Eu acho que está precisando todo mundo sentar e ter o mesmo olhar em defesa, mas com responsabilidade e com compromisso de assumir e resolver os problemas ambientais e dar continuidade com a seriedade, com o ordenamento a também os problemas de abastecimento, de logística e da economia da cidade. É isso aí. Vereador, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer a gentileza de o senhor ter vindo conversar aqui com os nossos internautas. Agradeço muito o portal Agora RN, não preciso aqui ser simpático, mas é uma realidade, é um portal que está no processo de ascensão e que está conquistando um espaço de credibilidade pela sua imparcialidade e isenção das notícias. Então, fico muito grato de estar aqui participando de um portal que tem credibilidade na nossa cidade. Obrigado, vereador. E você continue acompanhando as notícias no portal de notícias Agora RN diariamente, acessando www.agorarn.com.br. Acompanhe o portal também por suas redes sociais. Ficamos por aqui, até a próxima.